Irmãos, o conhecimento incha e a caridade é que constrói. Assim o apóstolo Paulo começa essa primeira leitura de hoje. Isso fez com que São Francisco de Assis, no seu tempo e no início de sua obra, não quisesse que os seus frades estudassem, se tivessem uma atenção maior ali ao estudo, à pregação, por medo do inchaço. Então, São Francisco, o livro dele era a cruz, o crucificado. E aí é necessário que Deus dê a ele, né, a direção, até porque Santo Antônio chega para a ordem, um homem que tinha um conhecimento perfeito ali das Sagradas Escrituras, completo, e que estava ali na cozinha, fazendo comida, lavando louça. E aí Deus precisa trabalhar no coração de Francisco para entender essa outra dimensão da pregação, do envio, mas no coração de Francisco, em cima dessa palavra, do orgulho, do conhecimento que incha, faz com que ele dê esse passo em busca da completa vivência da caridade, da completa abnegação de si mesmo. Então, nós vamos vendo que o amor a Deus, ele vai nos dando um desejo de honrá-lo. Uma frase bonita de São João Crisóstomo: aos efeitos produzidos na alma pelo amor divino. Quando o amor divino tomou posse de uma alma, nela excita um desejo insaciável de trabalhar para o objeto amado. Então, quando o amor divino ele invade uma alma, brota no coração daquela pessoa o desejo de se consumir pelo Senhor, de trabalhar, de sair de uma condição passiva e entrar numa condição ativa de trabalho, ainda que esse trabalho seja o menor trabalho, aparentemente aos olhos humanos, né? Limpar um banheiro, cuidar de uma ornamentação, trabalhar numa cozinha, trabalhos ali que não são tão vistos como de uma pregação, de um ministério de música, de uma coordenação. Aí ele continua: e mesmo que tenha praticado muitas e grandes obras, mesmo que já por muito tempo se tenha consagrado ao serviço de Deus, tudo lhe parecerá pouco ou nada. Sem interrupção se lastimará por ter feito tão pouco por Deus, e julgar-se-ia feliz caso lhe fosse permitido poder morrer e consumir-se inteiramente por ele. Então essa é a humildade, né? A humildade de Francisco também. Hoje não é dia dele, mas está vindo muito ele no meu coração, no final da vida dele, que ele reúne os filhos ali espirituais e ele solta essa frase emblemática, né? Está na hora de começarmos a fazer alguma coisa, porque pouco ou nada fizemos. A obra já tinha se espalhado, Francisco já era tido como um santo, mas dentro do coração dele havia essa convicção de que pouco ou nada ainda ele tinha feito pelo reino de Deus. É o que São João Crisóstomo está falando aqui, que por mais que a pessoa tenha feito grandes coisas, se consagrado já há muito tempo ao serviço de Deus, parecerá pouco ou nada o que ela fez. Então, há essa lástima interior. E aqui nós podemos já também nos unir aqui ao Evangelho, que hoje vai falando das bem-aventuranças, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, essa explicação. Então, amai os vossos inimigos, fazei tudo aquilo ali, né? Essa disposição para dar mais do que a pessoa merece, que o Evangelho vai destrinchando aqui, o chamado a ser misericordioso,
né, a não julgar essa violência interior. O apóstolo Paulo ainda continua, né? Ele fala: se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber, que é a busca do conhecimento, né? A pessoa fica estudando, 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 de repente. É o que aconteceu com São Tomás de Aquino no final da vida dele. Quando ele está terminando a Suma Teológica, Jesus aparece para ele e diz para ele: Tomastes, escreveste muito bem de mim. O que queres de mim? E aí ele pede nada mais do que o Senhor mesmo. Só que depois que ele tem esse contato com Jesus, ele quer queimar todos os seus livros, porque ele vê que o que ele escreveu ali ainda é nada em relação ao que é Deus. E as pessoas têm que segurar ele, cai ali numa tristeza profunda, num desejo tremendo de ir para o céu e contemplar aquilo que ele tinha contemplado eternamente. Logo depois diz a história que, né, num acidente, indo para um concílio, indo para uma reunião com o Papa ali, São Tomás acaba falecendo. Então, esse conhecimento que nunca vai chegar à plenitude. Por isso que você vê almas simples, pobres, mas que não tinham estudo e que se tornaram grandes santos, porque o contato do místico, aquele que tem uma experiência sobrenatural, a sua mente dilata. É como se ele aprendesse. É o que aconteceu com os apóstolos, eles aprenderam coisas ali que, assim, de profundidade espiritual, de teologia, que em anos de estudo jamais aprenderá. E o apóstolo Paulo, Santa Catarina de Sena, vai dizer que quando ele fica aqueles 3 dias ali, né, cego, sem enxergar, ele aprende diretamente de Jesus. Ele é levado ao Calvário, ali ele vê a crucificação, então ele aprende sobre a encarnação, ele aprende sobre os mistérios divinos. Aquilo que os apóstolos viveram em 3 anos, o apóstolo Paulo vive naqueles 3 dias de uma forma mística. E ele é ensinado pelo próprio Cristo sobre os mistérios profundos da vida de Cristo. E aí vira o que nós sabemos, o que virou, né, o apóstolo Paulo, essa máquina de salvar almas, que foi o apóstolo Paulo. E aí ele conclui esse versículo 3, que é onde eu quero ficar também: mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Então, o amor a Deus, ele nos leva também a ser conhecido por Deus, e é isso que nós queremos, ser conhecido por Deus. E como que eu amo a Deus? Segundo Santo Afonso de Ligório, a essência da perfeição consiste nesse amor a Deus. E o grau de amar a Deus é a conformidade com a vontade dele. Então, aonde eu vou fazendo uma violência para unir a minha vontade à vontade de Cristo. De que forma? Aceitando tudo aquilo que Ele me manda. Aceitando os desafios, as graças, mas também as dores, a enfermidade, a doença, a perca de um ente querido. Então, tudo isso resume o amor a Deus. Porque a pessoa fala: eu amo a Deus, parece que é algo abstrato, né? Mas ama a Deus de que jeito? Santo Afonso, ele cita no Escola da Perfeição a beata Estefânia de Sonsino, uma dominicana que, tendo sido uma vez elevada em espírito ao céu, viu entre os serafins diversas santas que conhecera no mundo, e foi-lhe então revelado que alcançaram tão grande glória por terem perfeitamente exercido a conformidade com a vontade de Deus. Os padres do deserto também trazem uma história de um
de um padre, de um monge ali, que não fazia tantas penitências, mas que um dia foi revelado ao grande santo o grande grau de glória que ele tinha no céu. E aí ele recebeu esse grande grau de glória no céu porque ele fez um voto de se conformar plenamente à vontade de Deus. Tudo que Deus pedia, tudo que Deus mandava para ele era obrigação. Então a pessoa que se une dessa forma ao querer de Deus, ela cresce espiritualmente. Hoje, porque nós vemos tantas pessoas ali anãs na fé, medíocres na fé, que na menor dificuldade não consegue ali dar passos, porque não trabalha isso. Para resumir bem o que eu quero dizer, contar uma história. Santo Afonso também narra na Escola da Perfeição, é do padre João Tauler. Durante muitos anos pedira fervorosamente ao Senhor que lhe enviasse alguém que o instruísse na vida espiritual. O padre pedia alguém para guiar ele espiritualmente, para ajudar ele a crescer. Um dia ouviu uma voz que lhe dizia: dirige-te a tal igreja, lá encontrarás o que deseja. O padre obedeceu e à porta da igreja indicada encontrou um mendigo, descalço, envolto em trapos, a quem saudou dizendo: bom dia, amigo. Obrigado, senhor, respondeu-lhe o mendigo. Não me lembro, porém, de ter jamais tido um mau dia. Pois então, conceda-lhes Deus uma vida feliz. Nunca fui infeliz, graças a Deus. Ouça-me, padre. Não foi sem razão que eu disse nunca ter tido um mau dia. Pois se tenho fome, louvo o bom Deus. Se chove ou neva, bendigo. Se alguém me despreza, me despede. Ou se tenho de suportar outros padecimentos, louvo por isso o Senhor. Disse também que nunca fui infeliz, e o que é igualmente verdade, pois que estou acostumado a querer incondicionalmente o que Deus quer. Tudo que vem sobre mim, seja agradável ou desagradável, recebo com alegria de suas mãos, como a coisa melhor para mim. E isso constitui minha felicidade. Olha o que o padre vai perguntar para ele. Mas se Deus quisesse condenar-te, que dirias então? Se Deus assim o quisesse, com humildade e amor prender-me-ia tão estreitamente a ele, que precipitando-me no inferno, arrastá-lo-ia comigo, e junto dele achar-me-ia tão feliz no inferno, como sem ele infeliz no céu. Aí o padre pergunta: aonde encontrastes a Deus, meu filho? Achei-o quando abandonei as criaturas, respondeu o mendigo. Quem és tu? Pergunta o padre. Ele responde: um rei. E onde tens teu reino? Em meu coração, onde reina a ordem, pois minhas paixões obedecem à razão e minha razão a Deus. Como conseguistes tal perfeição? Pergunta novamente o padre. Calando-me diante dos homens para me entreter com meu Salvador e conservando-me continuamente unido a Deus, em quem acho meu descanso e toda a minha felicidade. Assim, por sua conformidade com a vontade de Deus, conseguir esse mendigo uma grande perfeição, e apesar de sua pobreza, sentia-se mais rico que todos os príncipes do mundo, e não obstante seus padecimentos, mais felizes que todos os mundanos na posse das alegrias terrestres. Que nós possamos meditar um pouco sobre esse testemunho tão belo que Santo Afonso nos presenteia através deste livro.